Bem, então, além da identificação do âmbito de proteção dos direitos fundamentais, ou seja, dos direitos humanos, outro ponto que ganha importância é a possibilidade de restringir, ou seja, a possibilidade de restrição desse âmbito de proteção dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. Então, Gilmar Mendes, ele cita um autor chamado Friedrich Kain. Ele tem boa parte da sua obra no direito alemão. Então, me perdoem, né, data vênia, como dizem, se eu estiver falando errado, realmente o alemão não é da minha alçada, né? Para Gilmar Mendes, não há uma possibilidade lógica de exigir restrições de um direito fundamental, né? Mas apenas uma delimitação desse. Olha a diferença, restrição e delimitação. É você dizer o que é. Quando você diz o que é, você delimita o âmbito de proteção, né? Aquilo que é e aquilo que não é aquele direito, né? Então, essa ideia remete à chamada teoria interna, em que um direito fundamental existe desde sempre com o seu conteúdo pré-definido. Um direito humano, quando ele é reconhecido, né, quando ele passa a integrar esse rol, né, essa conceituação, né, esse conteúdo pré-definido traz a ideia do que a teoria interna chama, né, dessa delimitação de um direito fundamental. Então, daí a ideia, né, de restrição ser substituída, né, pela de limite, ou melhor dizendo, né, de delimitação de direitos fundamentais. Então, não se discute mais a amplitude da restrição, mas sim o próprio conteúdo, o que significa um determinado direito, né? Então, eventual restrição que possa surgir em relação a um direito pré-definido, né, seria, portanto, ilegítima, né? Seria, portanto, fora, né, dessa ideia de direitos fundamentais. Alexis, né, que é outro doutrinador bastante importante na teoria geral dos direitos humanos, ele ensina, né, que para outra teoria, que ele chama de teoria externa, né, dentro dessa ideia trazida por Gilmar Mendes, ele fala que há uma distinção entre o direito fundamental e a restrição em si. Ele diz o seguinte, olha, se a relação entre direito e a restrição for definida dessa forma, então há, em primeiro lugar, o direito em si, não restringindo, e, em segundo lugar, aquilo que resta do direito após a ocorrência de uma restrição, ou seja, o direito restringido, né? Portanto, os direitos humanos e o direito em si, no primeiro momento, certo? Ele é considerado ilimitado, sendo a restrição externa ao seu âmbito, relacionada ao seu âmbito de proteção, né? Então, essa restrição, segundo a teoria externa, não tem uma relação necessária com o direito propriamente, né? Mas surge a partir de uma existência de conciliação entre os vários direitos e interesses coletivos que são contrapostos. Aquela ideia, né? Que o meu direito termina quando começa o direito de outra pessoa, né? Então, Ingo Sarlet, né? Sarlet, ele também traz aquela ideia, né? Ele ressalta que essa adoção da teoria externa, ele não afasta a possibilidade de direitos sem restrições, mas sim a ideia de que essa restrição surgirá da necessidade de compatibilização de bens jurídicos, ou seja, de direitos, né, que sejam compatíveis entre si, dentro daquela ideia que o meu direito termina quando começa o direito
do outro, né? Então, segundo o Sarley, né, essa teoria oferece a vantagem, quando a gente fala de termos jurídicos, né, de uma dinamicidade, né, na aplicação dos direitos humanos, né, mas também acaba exigindo uma maior transparência quando a gente fala nesse processo de compatibilização de interesses que sejam divergentes, né? Então, é como se não importasse somente o resultado, mas também qual o caminho que o legislador, quando vai criar uma lei, ou até mesmo quando o juiz, quando vai aplicar a lei, né, ele percorre para garantir um direito humano, um direito fundamental, né? Então, os limites aos direitos humanos, eles podem resultar tanto de ações quanto de omissões dos poderes públicos e também dos particulares, né? Que acabam reduzindo o acesso ao bem jurídico que é protegido, né? Ou que eles diminuam os deveres de promoção, e aí por parte do Estado, daquele determinado direito, né? E aí, com isso, né, a gente também tem os limites dos direitos fundamentais e a garantia do seu núcleo essencial, né? A ideia, né, do núcleo essencial dos direitos humanos é de que existem conteúdos invioláveis desses direitos, né? Nós vimos várias vezes, né, que o direito à vida, ele não é absoluto, ele vai ter algumas restrições. A gente está vendo que a liberdade, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que ele tem realmente limitações, e as decisões dessa última semana apregoam bem isso, né? Então, apesar dessa ideia ela não ser unívoca, né, existiria então um núcleo essencial dos direitos fundamentais, né, e que iria dizer justamente o que seria absoluto e o que seria relativo quando nós falamos de proteção de direitos. Então, a teoria absoluta, ou seja, esse núcleo absoluto, né, ele traz que o núcleo essencial dos direitos fundamentais seria a unidade substancial autônoma que independe de qualquer situação concreta, inclusive de atividade legislativa. Então, seriam inclusive autoaplicáveis, né? Não precisaria nem de uma lei para poder fazer valer e aplicar essa norma. E a teoria relativa, né? Onde o núcleo essencial do direito seria definido de forma casuística, ou seja, caso a caso, considerando o objetivo que é perseguido por essa norma de caráter restritiva, né, que vai acabar restringindo esses direitos, né? O Supremo Tribunal Federal, por várias vezes, fala, né, sobre essa garantia do núcleo essencial, né, inclusive numa decisão sobre o DPVAT, ele trouxe a respeito disso, e várias outras, né? Principalmente com a aplicação do princípio da proporcionalidade, onde se traz a ideia justamente de que essa restrição dos direitos fundamentais tem que ser observado o princípio da proporção em relação ao meio e em relação ao fim, né? Do que vai realmente se alcançar, né? Quanto a isso, e aí é importante também ressaltar que é requerido por parte do Estado o que é chamado de proteção insuficiente, né? Ele não pode atuar protegendo insuficientemente bens, né, que estejam relacionados, e aí quando a gente fala de bens jurídicos, por exemplo, uma vida, como a
liberdade, como a propriedade, entre outros, justamente porque, como a gente viu, é dever constitucional, é dever do Estado, antes de mais nada, proteger juridicamente também os direitos humanos fundamentais, certo? Só para a gente terminar esse conteúdo, né, é uma discussão muito presente quando a gente fala de direitos humanos, se trata dos limites à implementação de direitos sociais, né? Os direitos sociais são direitos que requerem uma atuação positiva por parte do Estado. Então, existe um embate entre as teorias do mínimo existencial, ou seja, que o Estado ele tem que garantir para os seus cidadãos o mínimo existencial, e o princípio da reserva do possível, ou seja, diante de uma série de responsabilidades estatais, o Estado ele não pode fazer tudo, porque ele não tem recurso para fazer tudo, né? E quando a gente fala de implementação de direitos sociais, isso acaba sendo muito pertinente, porque resvala justamente nessa questão da atuação do Estado, onde ele não pode se eximir de garantir, né, a dignidade humana com um mínimo de segurança social, de bem-estar social, ou seja, de que é uma forma de garantir esse mínimo existencial, e o Estado, né, ele teria a grande missão de tutelar esse mínimo existencial a partir de suas políticas públicas, ou seja, inclusive com a possibilidade de que o indivíduo, né, de que a pessoa humana pudesse buscar judicialmente a efetivação desses direitos, tá certo? Então aqui a gente fecha a parte que estava faltando sobre a teoria geral dos direitos humanos, e a partir então do nosso próximo bloco a gente vai começar a falar sobre proteção internacional dos direitos humanos. E aí o enfoque vai ser um pouquinho diferente, a gente já começa essa segunda parte, e nas próximas aulas vamos trazer como tema os instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos fundamentais. Até mais!